No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Eu já vou começar fazendo os agradecimentos, agradecendo, claro, sempre a Multi Entretenimentos, ao VP Glamour, que sempre aqui cuida dos meus cabelinhos, e também a Cris Gomes Bolos e Doces, gente, que ela preparou um bolo hoje de cenoura com chocolate. Que olha, a Cris faz a gente passar mal de tanto comer, gente. Não dá, de tão gostoso que é o bolo dela. Então, os nossos agradecimentos a todos esses parceiros. Também quero aproveitar para te convidar, se você estiver ouvindo a gente no Bom e Velho Radinho, no 106,3, saiba que você também pode ouvir a gente por outros canais, viu? Você pode, se você tiver a Alexa em casa, falar assim para Alexa, ouvir Nova Onda Limeira, que ela já vai colocar toda a nossa programação para você ouvir. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo Radiosnet. É só você baixar o aplicativo Radiosnet na lojinha do seu celular, seja ele no Android ou no iPhone. E dentro do Radiosnet você procurar por Nova Onda Limeira. E enquanto você fica ouvindo toda a nossa programação, você, claro, vai poder mexer no Instagram, pode fazer outras atividades no celular e tá lá, sempre ligadinho na Nova Onda. Não deixa de baixar o Radiosnet não, porque é muito importante para você continuar conectado aqui com a gente, com a nossa programação. E claro, você também pode seguir a gente pelo Instagram, no @NovaOndaLimeira, e também no YouTube, pelo @NovaOndaLimeira. Eu espero a sua companhia, espero que você continue nos ouvindo. Eu já vou aproveitar para te dar uma dica, viu? Olha, a partir das 3 da tarde, de segunda a sexta-feira, tem o Play Retrô. Um baita de um programa com músicas de muita qualidade e que fazem a gente lembrar aquela época gostosa de música boa, viu? Não perca! A gente espera a sua companhia. Quem apresenta o Play Retrô é o Cleitão. É muito bom, viu? Vale a pena curtir o Play Retrô. E hoje no Onda Talks nós vamos falar sobre um assunto que está afetando muitos aposentados e pensionistas. Em abril, a Polícia Federal, junto com a Controladoria Geral da União, deflagrou a Operação Sem Desconto, que trouxe luz a um problema que já vinha acontecendo com os salários de aposentados e pensionistas. Nessa operação foi descoberto que milhares de benefícios estavam tendo descontos irregulares. Descontos por parte de associações, por parte de consignados, e aí isso fez então com que fosse deflagrada essa operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que levou algumas pessoas à prisão e que, inclusive, levou a uma grande investigação por parte desses órgãos. E quem está sofrendo com tudo isso é você, aposentado e pensionista, que teve o seu salário diminuído nesses últimos anos aí por conta de descontos irregulares. E para a gente poder entender melhor o que é que aconteceu com tudo isso, o que você pode fazer para ter o seu dinheiro de volta, eu convidei a Carol Pontes, que é diretora aqui do Procon de Limeira. Carol, vamos começar do início. Não é de hoje que se tem esses descontos irregulares nas aposentadorias e nos benefícios, não é? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, viu? Boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui pela primeira vez no seu programa. É muito bom conversar agora com os ouvintes da Nova Onda Limeira. Então é um prazer, uma satisfação estar aqui conversando um pouco sobre o meu trabalho. E Gra, você está certa, não é de agora, não é de hoje que acontece esse problema. Nós temos descontos irregulares, descontos indevidos dessas aposentadorias desde 2016. E isso se intensificou em 2018, 2019, momento em que o Procon fez uma citação, chegou a fazer uma operação demonstrando para as autoridades competentes que tinham um comportamento estranho. Porque nós recebíamos, a Fundação São Paulo como um todo, recebia muitas denúncias, recebia muitas reclamações abertas por consumidores, por contribuintes, que eles iam até lá, até o posto de atendimento e identificavam esses descontos não autorizados.
E o PROCON fazia todo o protocolo e o procedimento, e nós percebemos que havia um movimento estranho, havia um comportamento inadequado, porque não era natural a avalanche de reclamações. E isso das pessoas que perceberam esses descontos. Porque como são valores baixos e o idoso, muitas vezes, ele não tem aquela facilidade com a tecnologia para acompanhar o meu INSS, muitas vezes ele acaba não percebendo que está sendo lesado. Então, das reclamações que foram colocadas, que foram observadas, elas foram se intensificando. 2020, 2021 também nós tivemos uma avalanche de reclamações. Sempre fizemos o processo administrativo, que nós chamamos de TNF, que é o termo de notificação ao fornecedor. A jurisprudência entendeu que essa era uma relação de consumo com essa associação de aposentado e com esses sindicatos. Então, nós conseguíamos fazer a restituição, muitas vezes, desses valores. Ô, Carol, e vocês, inclusive, né, eu falo PROCON em si, chegou a notificar o governo federal lá em 2019 desse problema, né? Sim, sim. O PROCON, a Fundação de São Paulo, observando esse movimento estranho, fez essa notificação ao governo Bolsonaro, à época, dizendo que era um comportamento estranho, pedindo para que se verificasse, que se investigasse. Acontece que demorou muito para essas investigações começarem, o que intensificou o golpe, porque aquela sensação de impunidade, os golpistas atuando frente a muitas associações fraudulentas, a muitos sindicatos que eram compostos apenas para fazer esses descontos. Hoje nós temos a monta estimada de 6,5 bilhões em golpe, e tudo em valores pequenos. Foram muitos aposentados lesados. E muitos desses aposentados, Carol, que você estava falando, que até tem uma dificuldade com a tecnologia, acaba vendo o salário diminuindo e fala assim, mas, poxa, no meu salário só perde, nunca ganha, só diminui. E às vezes não sabe nem o porquê, né, Carol? Não sabe o porquê. O que nós estamos orientando esses aposentados? Mesmo com toda a deflagração da operação, ainda nós percebemos que há muita dificuldade e muitos ainda não perceberam, não conseguiram localizar esses descontos. Porque hoje é tudo pela tecnologia e muitos dos idosos têm dificuldade no aplicativo Meu INSS, que não é tão intuitivo assim. Todo mundo que tem a conta .gov.br percebe a dificuldade de acesso, tem que fazer o reconhecimento facial, tem que buscar uma iluminação adequada. Às vezes o aparelho do idoso não é um aparelho tão moderno, então ele não consegue fazer a captação muitas vezes da imagem, do rosto, ele tem dificuldade de acessar. Então, às vezes, ele nem conseguiu localizar o extrato dentro do aplicativo Meu INSS. E é por esse extrato que nós aconselhamos e orientamos os idosos a procurar esse extrato pelo menos de 1 ano dentro do Meu INSS ou diretamente no banco em que ele recebe o benefício. Porque se ele tem uma agência a qual ele recebe, ele pode pedir aí presencialmente, direto para o gerente, para verificar se houve algum desconto não autorizado. Identificado o desconto não autorizado, procurar as instituições competentes, dentre elas o PROCON. Carol, esses descontos acontecem de que forma? Essas associações, elas roubam os dados desses aposentados? Como é que acontece tudo isso? Então, a investigação aponta para uma linha de vazamento de dados e a articulação provavelmente tem uma participação de pessoas que estão diretamente ligadas ao INSS e pessoas também que estão ligadas, braços nessas associações, né? Na prática do dia a dia, quando nós abríamos a reclamação do consumidor e elaborávamos todo o processo, nós tínhamos muitas vezes êxito na restituição. E isso não é à toa, eles devolviam porque sabiam que estava errado e que estava ilegal. Então, eles faziam a devolução. Inclusive, nós usamos o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. E tem um artigo no CDC que diz que toda restituição de desconto indevido deve ser feito pagamento em dobro. E nós conseguimos, é uma forma de penalidade para penalizar o fornecedor. E nós conseguimos, fazer até a restituição do valor em dobro do que foi descontado durante um grande período. Então, nós percebíamos que era algo irregular. Senão eles não fariam a devolução. Tinha algo errado ali naquele meio. Tinha algo errado. Agora, a investigação vai apurar
quais foram as pessoas diretamente ligadas. Nós temos em Limeira uma série de associações que operavam dessa forma e que nós fazíamos aí o pedido da restituição e muitas vezes nós tínhamos êxito. Já um levantamento, tem números, Carol, de quantas associações? Eu sei que eu não combinei com isso, você sobre isso. Não, mas a gente está fazendo esse levantamento. Eu já pedi para os técnicos tentarem localizar. Até a semana passada, nós tínhamos localizado 18 associações que operavam com descontos indevidos aqui em Limeira. Então, esse era um número e nós tínhamos aí cerca de 30, 40 reclamações por associação. Então, é um número bastante elevado. Bem considerável. Bem considerável, das pessoas que procuraram o PROCON, porque muitas dessas pessoas não chegam a procurar a fundação. Eles procuram diretamente o meu INSS, ou alguns procuram diretamente a Defensoria Pública, alguns procuram um advogado particular para entrar com ação. Então, nem todos foram no PROCON. Ô, Carol, e aí o PROCON tem essa questão de devolver em dobro, de acordo com o Código do Consumidor, né, os benefícios que tiveram seu desconto pode ter a devolução em dobro. Mas nesse caso que nós estamos verificando descontos desde 2016, já são quase 10 anos, vai ter a devolução em dobro de todo esse período, Carol? Então, na verdade, pela lei, pela segurança jurídica, tem um prazo prescricional. E nós só conseguimos fazer a devolução, a restituição, a cobrança, no máximo 5 anos antes. Então, esses descontos anteriores a 2020, eles já estão todos prescritos. Então, não há mecanismo jurídico para fazer essa restituição. A cobrança é até 5 anos anteriores, mesmo sendo por processo judicial, né? Porque o próprio processo judicial, o advogado ou a defensoria pública que ingressa com a ação, ela usa o CDC, ela usa esse dispositivo para fundamentar a ação. E ele faz o pedido da restituição em dobro, mas a gente só consegue fazer até no máximo 5 anos. Por isso que já fica uma orientação, né? A partir de hoje, você aposentado, pensionista, já fica de olho, sim, porque qualquer coisa tem que procurar o PROCON, né, Carol? Procurem o PROCON, nós temos lá uma possibilidade de atendimento, de resolutividade no processo administrativo, para não ter que ingressar com um advogado. A gente sempre orienta os aposentados, que são valores baixos. Então, para ficar atento, porque não vai descontar metade da aposentadoria. Por isso que fica de R$10, R$20. São uns R$30, geralmente, R$30, R$35. Quando muito, chega a R$100 o desconto. Então, aos poucos é que ele vai sendo lesado e por isso ele não vai percebendo essa movimentação. É por isso que acaba passando despercebido. Carol, e além desses descontos irregulares de benefícios, nós temos ainda um outro problema que começou a ganhar luz também recentemente, que são os consignados. Inclusive, tiveram muitas autorizações de consignados que foram alvo também de denúncias de irregularidades envolvendo fraudes semelhantes ao esquema de descontos dos aposentados. E como é que fica para o aposentado que achou que fez um consignado, mas o consignado não foi tão legal assim como deveria, ou que surgiu assim, né, como um passe de mágica, um consignado na aposentadoria no benefício, Carol? Sim, identificado um consignado que não foi contratado pelo idoso, ele deve procurar também o PROCON. Essa linha investigativa da irregularidade dos descontos acoplados ao empréstimo consignado, ele ainda está em fase de investigação. Não tem muito uma linha definida de como isso aconteceu e se esses descontos eles estavam acoplados ao empréstimo consignado. Mas com relação ao empréstimo consignado, nós fazemos uma outra observação. Sempre tomar cuidado com os correspondentes financeiros. Uma coisa é eu ir na agência, aquela agência física, que eu conheço o gerente, que eu faço o empréstimo diretamente com o banco. Não que ele esteja ileso de ter algum problema. Mas o problema são os correspondentes financeiros. Aquele que tem uma portinha só, e o banco não é daqui, aquela agência que você não tem contato com o gerente, ou mesmo pelas ligações, pelos links que aparecem no WhatsApp, porque hoje
o idoso consegue fazer o empréstimo pelo celular, pelo WhatsApp, clicando num link. Pede fotografia, pede para gravar o rosto e isso já autoriza. E muitas vezes faltam informações sobre as características daquele empréstimo consignado. E o idoso vai pagar cerca de 3 vezes mais do valor que ele emprestou. Então, sempre ficar atento por conta da falta de clareza dessas informações. E uma linha que está sendo investigada é vazamento de dados para outros empréstimos. O que acontece? O idoso faz um empréstimo. Ele é alvo. Assim que ele sai do INSS, ele já começa a receber ligações de inúmeras instituições e correspondentes financeiros para fazer o empréstimo. Acontece que ele faz um empréstimo, que ele autoriza, que ele faz um mecanismo de reconhecimento facial, assina ele tira fotinho, assina contrato. Só que qual é a linha que está sendo investigada com relação aos empréstimos consignados? O vazamento desses dados para novos empréstimos, que é aquilo que fica a bola de neve. Então, existe a foto, mas a foto que foi oferecida para um outro termo de contrato de empréstimo. Então, o vazamento de dados desses correspondentes financeiros é muito sério. Tem uma investigação nesse sentido para que se perceba, que se verifique, para que se junte provas de que muitas vezes o segundo, o terceiro, ou mesmo o aditamento daquele contrato, a renovação daquele empréstimo, não foi autorizada pelo idoso. Ô Carol, e o consignado, ele tem já algumas regras, né? Que regras são essas de quem quer fazer um consignado, mas acha que vai fazendo consignado assim a perder de vista, vai diminuindo do salário, tem um tanto que pode ser descontado? Que regras são essas para fazer o consignado? A principal premissa do consignado é que ele não pode afetar a subsistência do aposentado, do idoso. E qual é o valor hoje que se coloca, que a jurisprudência afirmou que poderia afetar a subsistência? O limite de 30% do desconto. Então, até 30% do benefício, ele pode ficar comprometido. Se ultrapassar isso, nós entendemos que está no caso do superendividamento, que é uma lei nova que acrescentou artigos no Código de Defesa do Consumidor, que é quando a soma dos empréstimos ultrapassa essa linha dos 30% de comprometimento do benefício e ele pode solicitar a análise, o recálculo, um refinanciamento dos débitos para que ele possa ter subsistência e sobrevivência financeira, aquele fôlego, porque se ultrapassar 30% está comprometendo a renda básica daquele aposentado. Até porque a gente já sabe que a aposentadoria já é pequena, né? A maior parte dos nossos aposentados, um salário mínimo. Então, imagine um desconto de 30%. Um salário mínimo, se o idoso não tem casa própria, ele já tem o comprometimento do aluguel, não sobra nada para ele fazer compra, para ele se manter. Agora, quando ele vai lá e fica vítima de um empréstimo consignado, ou de 2, 3, mais empréstimos, chegam casos de idosos que estão recebendo 300, 400 reais por mês de aposentadoria, porque empréstimos foram feitos de forma indevida. E não dá nem para sobreviver com 200, 300 reais hoje em dia, com tudo tão caro, né, Carol? Não dá para fazer uma compra, não dá para comprar um leite, não dá para ter nenhum tipo de qualidade de vida e bem-estar para o idoso. Ô Carol, e aí a gente percebe também que tem muitos aposentados que faz um consignado aqui, aí passa 1, 2 anos, os descontos continuam vindo, mas aí vai lá e faz outro consignado. E parece que é uma bola de neve que nunca tem fim, né? Que vai um consignado em cima do outro e não tem prazo para acabar. É por isso que as informações devem estar muito claras. Porque no momento da contratação, o idoso precisa ser informado de quantas parcelas são devidas. E muito cuidado, porque eles querem, sempre que é quitado uma parte desse empréstimo, chegou lá já a 30% de quitação do empréstimo. Vem um valor disponível para o idoso contratar. E como que a abordagem é feita pelo correspondente financeiro? Ele fala assim, olha, você tem um valor disponível. Muitas vezes ele não conscientiza que é um empréstimo. Você tem um valor disponível, você quer contratar esse valor disponível? O idoso fala,
É um plus que eu tenho aqui, um valor disponível, é meu, vou pegar. E muitas vezes não fala nem a palavra contratar, né? Não. Já fala assim, olha, você tem um valor disponível que você gostaria De ter esse acesso. valor, de ter acesso a esse valor. Lógico, né? que a pessoa vai querer, só que ela não está instruída, muitas vezes ela não foi esclarecida de que aquele valor disponível é um empréstimo a altos e elevados juros. Tem taxa de juros, até onde pode chegar um juro de consignado, muda de banco para banco. Isso não é muito certo. No Brasil não tem uma regulamentação muito adequada com relação a isso. Com relação aos valores, com relação ao teto, varia bastante de correspondente financeiro para correspondente financeiro. E aí, então, muitas vezes o aposentado, o pensionista, acaba tendo esses descontos, está lá pagando uma alta taxa de juros e não sabe nem como fazer com eles. Exatamente. Né? A regulamentação é muito firme para os bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que geralmente oferece condições mais justas, com valores de juros controlado, porque tem toda a orientação, tem toda a regência da administração pública, né? São empresas públicas. Então, elas precisam ter um controle estatal maior. Agora, quando a gente já vai para o banco privado, isso já altera um pouco, isso varia de banco para banco. E quando nós falamos com correspondentes, o caso se eleva ainda mais. E quando se envolve banco digital, como é que fica essa regra? É muito complicado a questão de banco digital e a maior parte dos empréstimos que são realizados indevidamente e de forma leviana, e a abordagem leviana é por meio dos empréstimos de bancos digitais. Hoje nós recebemos a maior parte das nossas reclamações de bancos, são bancos digitais e correspondentes financeiros. É difícil nós termos hoje uma reclamação lá de um banco clássico, de uma bandeira clássica, de uma agência Itaú, Bradesco. Não, são os correspondentes financeiros e são os bancos digitais, porque o acesso, a facilidade é muito grande. E não tem um regramento muito específico, é algo que tem que ser cobrado do Congresso Nacional, uma regulamentação mais específica para que eles possam trabalhar de forma mais justa, não fazendo essas abordagens excessivas. Até porque a gente percebe, Carol, que tem muitos bancos, até de bandeiras clássicas, que estão diminuindo a quantidade de agências. Muitas das vezes você procura um banco e a resposta é: você tem que ligar no 0800, você tem que acessar pelo aplicativo. Um idoso que já tem essa dificuldade, como a gente estava falando no começo, da tecnologia, como é que faz, gente, com essa diminuição de agências bancárias, né, de agências bancárias físicas e agora sendo tudo online? Precisa de uma regra, não precisa? Precisa de um regramento. A nossa geração já encontra um pouco de dificuldade nos aplicativos. Né? Eu mesma, às vezes, apanho em um aplicativo ou outro, eles não são intuitivos. Agora, imagine pessoas com 70, 80 anos que não tiveram o acesso ao celular da mesma forma que nós, que já têm as dificuldades de reflexo, as dificuldades motoras, as dificuldades que vêm com o passar dos anos. Então, é muito complicado. Paralelo a isso, o Procon está fazendo um trabalho de prevenção e orientação aos golpes voltado para a terceira idade. Nós estamos visitando todos os grupos da terceira idade, agora no mês de maio e junho, para esclarecer e para orientar para que esses idosos não caiam em fraudes. Porque isso acontece muito. E nesses empréstimos consignados, para que eles fiquem atentos aos links que eles estão clicando, que eles tenham consciência de que eles estão contratando uma dívida, de que o valor que será devolvido e restituído no total para esse banco é muito maior do que o valor que eles utilizaram. Então, nós estamos fazendo esse tipo de campanha de prevenção e de orientação. Já tem algum levantamento de se teve aumento de golpes em relação aos idosos nesses últimos anos, Carol? Nós não temos estatística. Assim, nós temos uma lista que é feita, é divulgado todo dia 15 de março, que é o Dia do Consumidor, que se comemora o Dia do Consumidor. Lá nós colocamos a lista de todas as reclamações, todos os fornecedores do ano anterior. E nessa relação, nós temos os principais fornecedores, que a gente até fala que é um ranking, né? O ranking dos piores fornecedores, daqueles que têm maiores reclamações. Mas lá não é
segmentado pela idade da pessoa que está sendo contratada, que está contratando aquele serviço ou que está comprando aquele produto. A gente tem a ficha, tudo certinho, mas não é feito um levantamento estatístico para esmiuçar essas informações. O que nós percebemos na prática do atendimento do dia a dia é que quem mais procura o PROCON é o idoso. Então, se você for lá de manhã, Gra, fazer uma matéria, fazer uma auditoria, fazer uma visita, você vai encontrar aquele espaço repleto de pessoas idosas esperando atendimento. Caramba, Carol. Então já vamos aproveitar para a gente poder orientar esses idosos que estão aí nos acompanhando do outro lado dessa caixinha mágica. Que tipo de golpes que acontecem com os idosos? Link do Facebook. Aquele link do Facebook do compre aqui, do saiba mais. Aquela panela que está com preço muito abaixo. E daí aquela senhorinha vai lá e clica naquele link e faz o Pix. A gente não vai conseguir localizar aquela empresa. Então, porque é uma empresa fraudulenta, porque é um golpe. E aí não vai receber vai receber o produto e não vai receber a restituição. Daí nós encaminhamos para a delegacia, que é caso de boletim de ocorrência. Não é nem caso de PROCON, porque a gente não vai conseguir encontrar o fornecedor. Não é uma relação de consumo, é um golpe. Outro golpe muito frequente, ligação de pessoas se passando por banco. E agora nós estamos orientando que há pessoas que podem se passar por servidores do INSS. Então, tomar cuidado, porque INSS e banco, eles não fazem contato telefônico. Eles não vão ligar e pedir senha. Eles não vão fazer isso. Prova de vida. Não acontece mais a prova de vida pelo INSS. Eles não vão fazer esse contato. Eles não vão ligar e eles não vão pedir senha. O idoso acaba passando a senha e acaba sendo vítima de golpe. É o golpe em cima do golpe. É o golpe em cima do golpe. Então, nós estamos alertando. Quais são os canais oficiais aqui para o caso de aposentados? 135. É só ligar no 135 Meu INSS ou no PROCON. Nós não temos outros canais. Eles não farão contato e não vão pedir senha de nada, não vão pedir dinheiro nenhum. Nós estamos também, Gra, você deve ter visto recentemente o golpe do falso advogado. Porque os processos são públicos, então o falso advogado ele se passa por advogado, fala que tem um processo, e aquele idoso tem realmente aquele processo e pede para depositar dinheiro. Então a gente faz esse alerta também. E principalmente nessa questão da associação dos aposentados, desses descontos indevidos, não atender nenhum advogado, porque isso é falso advogado. O advogado não pode fazer essa captação de clientela. Então, o advogado não vai procurar o cliente, porque já tem falso advogado se passando, pedindo dinheiro para entrar com a ação que vai restituir um valor com indenização, com danos morais, e acaba pegando esse dinheiro do idoso. Então, não pode, tem que ficar atento com relação a isso. E a lábia dessas pessoas, Carol, é muito boa, né? É muito boa. Olha, Gra, direto eu sou abordada por tentativas de golpe, principalmente por e-mail, de Detran. Vem com o símbolo do Detran. Vem com o símbolo. Aí você fala, não, eu tenho realmente uma multa, eu tenho que pagar, senão eu vou perder minha CNH. Vai lá, faz o pagamento do Pix. E-mail de Receita Federal, principalmente nessa época de imposto de renda, chega aquele e-mail, é muito convincente, vem com timbre, vem com tudo. As pessoas que fazem a ligação se passando por pessoas de banco, elas falam tecnicamente de uma forma muito treinada. Então é muito difícil você perceber que é o golpe. Por isso, na dúvida, não dê nenhum tipo de dado. Não ofereça, não confirme dados. Os idosos são abordados o tempo todo a confirmar dados e passar a senha. E aí cai em golpe. Qual que é a melhor forma? É desligar o telefone? É procurar a polícia? Procurar o PROCON? Qual que é a melhor forma quando recebe uma ligação se passa de um golpe, de um golpista tentando arrancar dados e dinheiro desses aposentados? É desligar o telefone. Eu até falo, se o idoso tiver o tempo para fazer a tentativa, principalmente quando vem por WhatsApp, que o número vem escrito, tentar fazer um boletim de ocorrência, mas infelizmente hoje o crime está muito mais avançado tecnologicamente do que a nossa estrutura de investigação, estrutura de polícia, estrutura governamental. Nós não temos, por exemplo, em Limeira, delegacia de crimes cibernéticos. Nós temos que mandar isso para fora para ser investigado. E, na prática, infelizmente, é muito difícil de conseguir encontrar.
Nós temos muitas operações que, vez ou outra, são deflagradas, mas ainda estamos muito longe de conseguir conter esses criminosos. E são crimes que acontecem todos os dias, né? Sim. A gente... Bom, eu já tenho uma rotina de cobrir polícia, né? E o que a gente nota é que o crime de estelionato é cada vez mais frequente. E a pena para quem é preso por estelionato baixa. É 5 anos de cadeia. Se conseguir ser preso, né, Carol? Exatamente. Nós temos ferramentas jurídicas, a própria legislação, ela oferece mecanismos de defesa quando a pessoa é localizada. Porque o estelionatário ele tem uma habilidade em desaparecer, em criar vários números de celulares com CPF de falecidos e assim por diante. Em 2018, Gra, a LGPD teve uma importante função, a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, existe mecanismo de você acionar a LGPD. Meu marido é jornalista, ele também recebe muitas mensagens e direto ele fala assim, como você conseguiu meu contato? Isso é violação de LGPD. Quando você já fala isso no WhatsApp, porque nós somos bombardeados de informação de todos os lados, inclusive de informações de consumo. Mas as pessoas não podem ter o nosso dado. A gente tem que questionar como isso está acontecendo. Tanto é que quando a pessoa chega no PROCON, a primeira coisa que a gente verifica, que a gente coloca, é se não teve possibilidade de vazamento de dados, para se investigar se teve vazamento de dados. E daí eu vejo meu marido, quando ele coloca, ele faz essa abordagem, já fala da LGPD, a pessoa para, ela não continua o contato. Porque essa questão de vazamento de dados é muito séria. Nós ainda não temos muitos mecanismos de punibilidade, né, de punir e também de conseguir identificar qual foi a plataforma que vazou. Mas há um controle que deve ser crescente, que começou em 2018 e agora nós temos uma preocupação maior, porque se identificar de onde veio o vazamento, daí tem responsabilização. Não é só aceitar os cookies no site. Não é só aceitar os cookies no site. E sempre se preocupar com as compras online. Alguns idosos, eles usam muito o Facebook. É a rede social em que nós mais encontramos os idosos, é o Facebook. E eu falo que quando aparece o clique aqui, mesmo que tenha o timbre da loja, o que a gente orienta a fazer? A entrar no navegador e entrar no site, digitar. Então, um exemplo, Casas Bahia, apareceu um informe da Casas Bahia. Eu vou entrar no site da Casas Bahia e procurar aquela panela que eu vi no site oficial das Casas Bahia. E nunca clicar no link. Nunca clicar no link. Fora esse de entrar no navegador, digitar lá, procurar a panela, que outra recomendação a gente pode dar para os idosos? Evitar cair em golpes, Carol. É mais com relação às ligações, com relação às abordagens telefônicas. Elas são muito grandes. Orientar também que nas compras online ele tem direito de se arrepender e devolver o produto. Quando a gente está falando de uma compra lícita, de uma compra que foi feita numa loja online que existe. Agora, se ele comprou em uma fraudulenta, a gente não consegue fazer o ressarcimento, não consegue fazer a restituição. Tomar cuidado com as ligações sempre e tomar cuidado com o WhatsApp. Qual que é o prazo para se arrepender da compra de um produto online, Carol? 7 dias. E, inclusive, se arrepender mesmo sem motivo nenhum. Não precisa ter defeito. Simplesmente peguei, olhei, não gostei, não quero mais. Ela não tem que justificar a compra online e a compra por telefone também. Mas é que a compra por telefone hoje ela diminuiu muito. Hoje as compras elas são online. Mas ela tem direito de fazer a devolução 7 dias a partir do momento que ela recebe o produto. Agora, Carol, às vezes a loja online faz uma promoção e coloca lá que não tem direito à troca. Não existe essas palavras. Quando é loja online, não tem essa questão de direito de troca ou não. Eles são obrigados a oferecer o direito à troca do produto, no valor correspondente do que foi pago, ou ao cancelamento e a restituição do valor. O ressarcimento. Se não gostar, 7 dias... 7 dias pode devolver. Agora, cuidado, porque na loja física é diferente. Na loja física, as lojas não são obrigadas a trocar. Então, é uma política comportamental para fidelizar o cliente que as lojas falam. Você vai comprar um presente? Então,
você tem aí 30 dias para troca, 7 dias para troca, 10 dias, mas é uma política da loja. Quando é compra física, você foi no estabelecimento, você entrou na loja e comprou, daí você não tem o direito do arrependimento. Daí você não tem direito de desistir. Você só tem direito de trocar se aparecer algum vício, que nós chamamos. A gente chama de defeito, né? Mas é que defeito por o Código de Defesa do Consumidor é outra coisa. A linguagem técnica é vício. Mas quando tiver uma falha, tem uma falha no produto, está descosturada a roupa, está com algum problema na peça, e isso vale também para a prestação de serviços. Né? Se a prestação de serviços não atendeu à qualidade exigida, não atendeu ao que foi contratado, também há o prazo de restituição, de devolução. Agora, com relação à troca, ela não é obrigada a fazer. Tem lojas que fazem o seguinte: você compra online e retira na loja. E aí, como é que fica com o Código do Consumidor? Então, quando a compra é feita online, vale o direito de arrependimento da mesma forma. Porque ela retirou na loja, mas no online ela não teve a chance de ver o produto, de ter a amostra do produto. Então, se a compra foi feita online, mesmo que ela esteja retirando na loja, ela tem o direito garantido da devolução do produto. E aí, voltando a falar um pouquinho sobre os golpes dos idosos. Tá, a gente já tem algumas dicas. Não clicar em links, não aceitar ligações. Mas foi vítima de um golpe, Carol. Depois de um tempo, percebeu e falou assim: poxa vida, caí num golpe. E aí, o que a pessoa tem que fazer? É procurar a polícia? É procurar o PROCON? Qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Olha, ela pode procurar o PROCON. Porque se tem um CNPJ falso, nós abrimos um cadastro negativo nesse CNPJ falso. Só que muitas vezes não vai ser localizado para fazer, quando em excesso, uma multa, que o PROCON atua multando também a Fundação São Paulo. Agora, a delegacia é sempre importante fazer o boletim de ocorrência, inclusive porque muitas vezes a compra foi feita num cartão, foi disponibilizado dados daquele cartão, aquele número de segurança atrás do cartão, muitas vezes foi colocado. E se observar compras realizadas no cartão que não são reconhecidas, fazer a contestação imediatamente pelo 0800 do banco ou pelo aplicativo. Ô, Carol, e tem aquele golpe famoso que as pessoas ligam e falam assim: olha, teve uma compra irregular no seu cartão de crédito. Você precisa bloquear e devolver o seu cartão de crédito. A gente está mandando um motoqueiro ir na sua casa buscar. É outro golpe que acontece. O banco não faz contato, nem para reconhecimento de compra. E essa questão de vou buscar o cartão, o banco não faz essa restituição de cartão por meio de motoboy, por meio de terceiros. Ele manda lacrado o cartão novo para você no seu endereço. É você se você solicitou, né? Então, não entregue cartão para ninguém, para terceiro, para pessoa identificada pelo banco. Não faça a entrega desse cartão. Porque isso, inclusive, é caso de polícia, né? Sim, é caso de polícia. É caso que o PROCON não vai ter formas de agir. Até porque o PROCON, ele age, é um órgão que atua na esfera administrativa. Muitas vezes a pessoa procura o PROCON, nesse caso dos aposentados mesmo. Nós conseguimos, até deflagrar a operação, fazer muitas restituições do valor em dobro para os aposentados. Aproximadamente, o nosso nível de devolução foi de 50%. Então, metade dos idosos conseguiam a restituição desses valores. Agora, o que acontece? Se não deu certo no PROCON, o que a gente faz? A gente imprime todo o processo administrativo, essa TNF que foi gerada, e nós entregamos ao consumidor esse processo administrativo e já orientamos ele ir ao JEC, que é o Juizado Especial Cível, que não precisa de advogado, é o que nós popularmente chamamos de pequenas causas. Porque lá não precisa de advogado, leva o processinho administrativo, que lá eles começam um processo judicial em cima das informações do processo administrativo. Então já vai fundamentado, já vai com a negativa da associação, então é mais rápido o processo. Carol, a gente já deu uma passeada aqui pelos descontos irregulares, pelos consignados, fomos para os golpes. Vamos voltar agora de novo para os descontos irregulares e dos consignados. A gente viu muitos valores tendo esses descontos, mas quando o aposentado, já demos uma orientada aqui de como fazer para identificar, mas quando o aposentado percebe que
que tem esses descontos irregulares, teve um empréstimo consignado irregular no salário que ele não contratou, qual que é o melhor caminho? Eu acho que as duas medidas devem ser tomadas de forma conjunta. A primeira, ligar no 135 no INSS ou fazer a tentativa pelo aplicativo, né? Porque lá vai ser criado um ícone para você contestar, para você colocar para aquela senhora ir lá e mostrar que foi vítima de golpe. E, paralelo a isso, fazer um agendamento no PROCON, porque lá a gente está atendendo por agendamento, porque a demanda está muito grande. Hoje, se um idoso procurar o PROCON para ser atendido, ele vai ser atendido por volta do dia 16 e 17 de julho. Caramba! Porque a demanda está muito elevada. A maioria de pessoas que tiveram esses descontos irregulares? A maioria de descontos irregulares. Então, o atendimento demora cerca de 1 hora lá no PROCON, até fazer todo o passo a passo, o cadastro. Então, fazer esse registro concomitante, junto, né? Agora, se nesse meio tempo, porque o governo federal anunciou que fará a restituição desses valores. Ainda não tem prazo. Só que ainda não tem prazo, não disse como e não disse quando. Então, o que nós orientamos? Faça também o agendamento no PROCON. Se nesse meio tempo acontecer a restituição, daí cancela o horário no PROCON. Agora, se demorar, porque a gente não sabe quanto tempo vai, então qual foi o protocolo que a Fundação adotou? Nós vamos fazer a abertura de todos os procedimentos, mesmo com o INSS e governo federal dizendo que farão a restituição. Porque o que acontece? Como eles não explicaram como, nem quando, ainda não saiu nenhum decreto, nenhuma portaria regulamentando e dizendo como acontecerá, nós vamos seguir com os nossos processos. Uma outra questão que também nos leva a observar que a gente deve manter esse processo, esse protocolo junto ao PROCON, é porque hoje a expectativa, o valor do rombo é de 6,5 bilhões. E nós temos hoje bloqueado apenas 2 bilhões. Então, para fazer essa restituição, está faltando valor. Quais serão os critérios? Quais pessoas receberão primeiro? Como que será feita essa distribuição? Como será feito esse mapeamento? Isso será feito diretamente na conta do INSS? Isso será feito por alguma outra forma, por algum outro canal? Como que vai ser toda essa contestação dos descontos? Então, o momento é de espera. Tanto é que a gente nem, agora eu falo como advogada, a gente nem orienta judicialmente a pessoa procurar na afobação um advogado e contratar um serviço nesse momento. Porque ainda está sendo resolvido em sede administrativa. Judicial, muitas vezes o idoso que já tem um valor reduzido, ele vai pagar uma consulta com o advogado, ele vai gastar com o advogado muitas vezes e ele não vai conseguir ter um êxito tão já. Porque diante dessa situação, o próprio judiciário vai aguardar. Ele entra diretamente contra a Associação dos Aposentados, mas a gente vai esperar ainda os desdobramentos. Então, o momento não seria para fazer gastos com jurídico. Talvez levar no juizado especial cível, que é o juizado de pequenas causas, por uma tentativa, mas não é um momento de criar pânico para fazer essa restituição, porque administrativamente tudo indica que esse dinheiro será restituído. Ou seja, ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né? Tem, viu, Gra? Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, até para saber de onde virá esse dinheiro para fazer a restituição. Porque, não querendo falar juridiquês aqui, mas o INSS é uma autarquia. Ele tem fonte e autonomia própria. Ele tem renda, dinheiro, subsistência própria. O governo federal é administração pública direta. Então, vai tirar o dinheiro da administração pública direta para mandar para uma autarquia. Essa movimentação financeira não é a mais adequada. E essas associações e esses bancos que fizeram irregularmente, eles têm que devolver para os aposentados. Mas como é que vai ser essa devolução? O governo federal pode cobrar deles? Como é que funciona nesse caso? Então, tudo depende de como as investigações caminharão, né, para saber quem são os verdadeiros culpados. Porque, com relação às associações, o presidente da associação ficava com esse dinheiro ou esse dinheiro era repassado para outra pessoa? Como que vai ser feita essa restituição dos culpados?
dentro do processo, essa restituição dos valores, que não é uma mera restituição quando vai para a esfera judicial. Eles causaram um prejuízo coletivo e também uma violação muito grande à administração pública. Então, essa devolução tem que ser com juros e correção monetária, né? Como que vai ser feita essa devolução? Como que vai ser feita a criminalização? Porque, por hora, nós estamos em processo de investigação. Precisa identificar quem são esses culpados para identificar de onde vem esse dinheiro para fazer essa restituição. Há chances de realmente ter essa restituição, Carol? Eu acredito que sim. Eu acredito que um rombo desse não pode ficar ileso, impune. Não tem como. Eu acho que tem essa restituição, sim. Eu acho que agora é aguardar os próximos passos. Talvez essa restituição demore um pouco, o que para o idoso é muito complicado, né? Ele esperar, ele aguardar. Mas eu acho que o momento é essas tentativas administrativas. E, paralelo a isso, o judiciário, as investigações, a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela para ver para onde vai caminhar isso. Mas eu acho que, por iniciativa do governo, é algo que pode, até pensando pelo lado político, Gra, é algo que pode manchar aí um legado de um governo. Ainda que tenha sido culpado ou não tenha sido culpado, independente de quem são os culpados e inocentes, isso pode grudar e ser uma marca em um governo que descobriu e não conseguiu dar essa restituição, não conseguiu fazer essa devolução de valores. Carol, e geralmente esses golpes, que a gente já está falando aqui, que começou em 2016, tudo isso. Mas isso aconteceu por causa de quê? De uma brecha no sistema? Um governo permitiu? O que acontecem esses golpes, geralmente? Todo sistema ele tem falhas, ele tem lacunas, tem umas aberturas, Com certeza contou com pessoas que eram munidas de dados sensíveis e de dados privilegiados. Então não pode isentar pessoas que estejam diretamente ligadas ao INSS. Teve alguma articulação de lá de dentro. Teve uma facilitação de lá de dentro. Com relação aos aposentados, as associações que estão envolvidas, elas têm dados sensíveis. Elas, de alguma forma, colaboraram para que esse desconto fosse realizado. Então, essas fraudes, elas acontecem porque há uma lacuna no sistema, há um espaço para que isso aconteça e pessoas que deveriam honrar as informações que são concedidas articulam, vazam essas informações e manipulam essas informações de forma a cometer esses ilícitos. Eu já vou aproveitar e vou deixar aqui também uma orientação para você, eleitor. Tem o deputado que você votou e que muitas vezes a gente nem lembra qual foi o deputado que a gente votou, tanto ele federal quanto estadual, que tal mandar uma mensaginha lá para o seu deputado e falar assim: meu amigo deputado, vamos, votar um projeto de lei, fortalecer um pouco mais essas regras, Eu estou pagando o seu salário, Então já fica uma orientação, Carol, para o eleitor. Sim, o político bom é o político vigiado e o eleitor tem geralmente o WhatsApp do gabinete do seu político que votou. Geralmente tem lá o e-mail dele no site para mandar. O Instagram. Bombardeie mesmo o político de mensagens, porque político vigiado, político cobrado, que é um bom político. Ele precisa estar sendo cobrado e vigiado o tempo todo. E eu falo isso como política, porque eu já tive participação na vida pública. O político ele precisa ser cobrado. E cabe aí ao eleitor que deu o voto de confiança falar: olha, você me representa, eu quero uma força da sua parte, um movimento da sua parte para regularizar essas coisas, principalmente aos deputados federais, que ficam tão distantes de nós, mas eles é que resolvem e aprovam projetos que mudam e impactam diretamente a nossa vida. Uma importância fundamental o Congresso Nacional e às vezes a gente não dá nem valor para ele. Pois é, nós lembramos para quem nós votamos para presidente, mas nós nunca lembramos para quem nós votamos para deputado federal. E é a pessoa que vai cobrar, que vai ser seu representante lá para cobrar o presidente. E às vezes o presidente só sanciona a lei, que foi o deputado que criou. Exatamente. É que falta um pouco de educação política para a nossa população, As pessoas muitas vezes não sabem essa dinâmica do processo, como funciona. Eu sou professora universitária, dou aula no primeiro ano da faculdade de Direito. E eu percebo que os alunos chegam no primeiro ano da faculdade de Direito
sem saber como funciona o nosso processo de divisão de poderes. Então, isso precisa ser explicado melhor nas escolas, isso precisa ser melhor explicado na comunidade. Em toda oportunidade que eu tenho de falar um pouco de educação política, eu dou uma pinceladinha. Eu acho que a gente vai combinar um outro dia só para falar de educação política, viu, Carol? Eu falo o processo legislativo aqui, eu traduzo do juridiquês para o português, explico o que os deputados fazem, o que os senadores fazem. E pode contar comigo. Ô, Carol, a gente já está chegando aqui nos finais do nosso tempo. Então, já vamos fazer um resumão, que eu ainda quero te perguntar mais algumas coisas. Aposentado, você percebeu um desconto ou está em dúvida se teve um desconto no salário, no benefício? Procura quem? INSS? INSS, o meu INSS ou o banco mesmo, a agência em que ele recebe o benefício, para solicitar esse extrato. Achou o extrato, identificou que teve um desconto que não estava legal. Procure o PROCON e notifique pelo 135 o INSS. Não deixe de notificar o INSS. E para procurar o PROCON, posso passar o telefone do PROCON? Pode, eu já ia te pedir isso mesmo. Então, fisicamente nós estamos lá no NAC, no Núcleo de Atendimento ao Cidadão, na Avenida Lauro Correia, número 3.800. É onde funciona o CEPROSOM. Tá? E o telefone do PROCON de Limeira é 3720-2510. Então, 3720-2510. Lá, esse número também é WhatsApp. Então, pode ser feito o agendamento do horário para ser atendido ou pode ligar. A gente fala para fazer por telefone para o idoso não ter que ir lá 2 vezes. Apesar da gente ter um ponto de ônibus que para na porta, tudo, ainda assim é muito complicado, às vezes, para o idoso fazer a viagem, se deslocar. Então, nós falamos para ligar ou para mandar um WhatsApp para agendar. E agendado vai ser atendido. E ele pode também fazer pelo site. Só que pelo site a gente sempre sugere que ele faça acompanhado de um neto, acompanhado de um filho, porque é mais complicado. Mas pelo site também funciona. Pelo www.procon.gov.br é possível ser feito no Reclame Aqui. Faça sua reclamação aqui, está em amarelo, bem no meio da página. Clica lá, daí coloca todos os dados, coloca CPF, coloca o CNPJ da empresa, da associação que está sendo descontado, que isso no extrato dá para ver. Dá para fazer também pelo site. Ô, Carol, e aí, qual documento que o aposentado ou pensionista precisa levar até o PROCON? É claro que ao fazer esse agendamento provavelmente receba essa orientação, mas qual documento que ele já precisa ter em mãos para poder já fazer esse agendamento e fazer essa reclamação em si? O documento pessoal, o RG e o CPF, o extrato. E se ele tiver alguma conversa do WhatsApp, se ele tiver alguma coisa que, algum tipo de prova, alguma coisa estranha que ele viu, que ele notou, ele pode levar isso também. Porque lá nós temos possibilidade de anexar prints na denúncia, nós anexamos o extrato, nós anexamos todo tipo de documento. Então é só levar os documentos pessoais e o extrato é importante para a gente fazer o cálculo de quanto é devido para poder fazer o pedido de restituição. Já vou até aproveitar para tirar uma outra dúvida. Áudio de WhatsApp é prova em processo judicial? Depende. No direito tudo depende, né? Depende. Se o áudio for feito uma ata notarial no cartório, eu vou lá no cartório, entrego o aparelho pro serventuário e ele faz uma ata notarial de veracidade daquele áudio. Então, esse áudio ele tem uma validade jurídica, ele tem uma fé pública. Então, ele é mais certo de que será aceito. Se eu anexar no processo apenas um áudio de WhatsApp, ele pode estar descontextualizado. Então, o juiz não necessariamente vai aceitar como prova. No processo penal, não é aceito o áudio. Os mecanismos. Então, no processo penal, não. Agora, no processo civil, por exemplo, numa compra e venda, em uma relação de consumidor, daí ela pode ser aceita, sim, a depender do contexto e a depender da ata. Com a ata, é 100% de que ela será considerada como prova. Daí, se não tem a ata, o juiz pode ou não considerar a prova se ele identificar-se que foi descontextualizada, por exemplo, ele pode não aceitá-la como prova. Ele pode ouvir, tomar ciência, mas não aceitá-la como prova.
né? Toda vez que você entra com uma petição inicial e você anexa um áudio, na contestação começa a vir a outra parte, os outros áudios também. Então, se o juiz conseguir fazer a convicção do juízo em cima do material apresentado, ele pode convalidar como prova. Mas com a ata notarial tem fé pública. O melhor é o texto, então, por via das dúvidas. É, o texto. E mesmo o texto, ele pode ser manipulado. Ainda assim, os prints de conversa de WhatsApp, muitas vezes eles são só elucidativos. Porque mesmo o texto também, ele requer a ata notarial para ter fé pública, para ter a veracidade comprovada. Porque hoje nós temos muito aplicativo que forja a conversa. Você pode montar uma conversa, inclusive colocando número, colocando foto. E isso, por conta da tecnologia, do avanço de IA, inteligência artificial, é muito fácil manobrar essas ferramentas para criar produção de provas. E se elas forem criadas e o juiz observar também essa má-fé, o advogado responde por litigância de má-fé. Caramba, gente! Tem, por exemplo, já nós tivemos um caso do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que ele está investigando um caso que o juiz, para fundamentar a sua sentença, usou uma jurisprudência criada por inteligência artificial. Ou seja, ela não existe, essa jurisprudência, não teve esse julgado. Ele usou para fundamentar uma decisão. Então, tomar cuidado com essas ferramentas aí no judiciário. Bom, então já fica a orientação aí. Cuidado com o WhatsApp. Cuidado com o que você fala por áudio. Prefira texto. Mas... sempre cuidado com o que está escrevendo. Sempre é produção de provas. Pelo menos são indícios. Então, documentos pessoais para procurar o PROCON, que fique, só para a gente deixar claro aqui. PROCON fica na Avenida Lauro Correia, número 3.800, telefone 3720-2510. Eu vou repetir ainda mais umas 2 vezes para você conseguir anotar. Telefone 3720-2510. Ou também procurar pelo site procon.gov.br. Carol, quem então teve esse desconto tem direito a quê? A receber o dinheiro de volta? A restituição, ela é devida. Agora, ela pode ser feita, ela tem direito de receber em dobro. O direito dela é de receber em dobro. O que a gente faz no dia a dia? A decisão é sempre do consumidor. Então, antes de deflagrar a operação, nós tínhamos mais sucesso na restituição. Às vezes, a empresa falava, não, em dobro eu não restituo. Eu restituo só o valor que foi descontado. Se o aposentado aceitar, o direito é dele, a vontade é dele, a gente fala, ok, mas você tem direito do dobro. É que às vezes ele vai bater o pé e vai falar que o dobro não vai devolver. Então, daí você vai enfrentar um processo judicial só para pegar o valor dobrado. Então, às vezes, o idoso ele aceita só a devolução do valor, mas ele tem o direito à restituição dobrada. Perfeito. Carol, já estamos finalizando aqui o nosso tempo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido mais esclarecimentos a respeito dessa situação que já tem atrapalhado a vida, né, financeira de muitos aposentados e pensionistas. Como você falou, já são mais de 6,5 bilhões de rombo, mas imagina quantos aposentados não tiveram esses rombos, né, Carol? Sim, exatamente. Graziela, eu agradeço muito a possibilidade de poder participar aqui do seu programa, falar com os seus ouvintes e prestar esse tipo de esclarecimento que eu acho que é tão importante, que é de utilidade pública para a população. Obrigada mais uma vez, Carol. E olha, vamos lá de novo. Vamos lá. Endereço do PROCON daqui de Limeira para você procurar. Avenida Lauro Correia, número 3.800. Ah, mas eu estou em outra cidade e vou procurar o PROCON de Limeira? Não, você vai procurar o PROCON da sua cidade. Se a gente, claro, por estar na internet, você pode nos ouvir de qualquer lugar. Então, você está, por exemplo, em Campinas, procure o PROCON de Campinas. Está em Valinhos? PROCON de Valinhos. Está em São José dos Campos? PROCON de São José dos Campos. Vai lá, busca informação. Não saia fazendo qualquer coisa sem ter informação, sem ter conhecimento dos seus direitos, de como você pode resolver essa situação. Aqui em Limeira, telefone do PROCON, 3720-2510. 3720-2510. Ou, claro, também pode procurar mais informações pelo site procon.gov.br. O telefone do PROCON de Limeira é o 3720-2510,
também é o WhatsApp. Então, busque a sua informação, busque os seus direitos e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem a gente volta com mais Onda Talks. Fique ligadinho, toda quinta-feira, 6 horas da tarde, tem Onda Talks com muito papo bem gostoso para você, viu? Até mais!